Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena cidade onde as tensões raciais eram palpáveis, um general negro do Exército dos Estados Unidos, o general Malcolm Johnson, retornou para casa após uma missão no exterior. Respeitado e admirado, ele era um modelo para muitos, especialmente para os jovens de sua comunidade. Suas ações no campo de batalha e seu tratamento digno aos outros o tornaram um símbolo de força e resiliência. Os habitantes da cidade o viram crescer e, para eles, ele personificava a promessa de um futuro melhor. Naquele dia, ele dirigiu lentamente em seu carro da empresa, apreciando a beleza da paisagem ao redor, das árvores majestosas às casas da família. Cada esquina evocava memórias de sua infância, sonhos de grandeza e mudança. Enquanto dirigia, não conseguia parar de pensar no impacto que havia causado em sua comunidade. Sua mente estava ocupada com projetos de mentoria para jovens, iniciativas que ele queria implementar para ajudar a promover a educação e o empoderamento em sua comunidade. No entanto, essa reflexão gentil foi repentinamente interrompida. Ele foi parado pelo policial White, um policial branco com histórico de discriminação. O policial, conhecido por seu preconceito, aproximou-se do carro com uma atitude condescendente, como se não reconhecesse o homem à sua frente. A arrogância do policial era palpável. Ele se manteve ereto com um uniforme impecável, e se aproximou de Malcolm com uma mistura de desafio e desconfiança. "O que você está fazendo aqui?", perguntou, com a voz revelando uma arrogância muito além de sua posição. O general, embora surpreso com a pergunta, manteve a calma. Sabia que reagir com raiva só agravaria a situação. "Meu nome é General Malcolm Johnson, do Exército dos Estados Unidos. Estou voltando para casa de uma missão", respondeu calmamente, apontando para seu distintivo no painel. Malcolm esperava que isso bastasse para acalmar o agente, mas o agente White não se convenceu. Seu olhar desconfiado e suas perguntas persistentes rapidamente revelaram seus preconceitos. "Você parou aqui por um motivo, não é?", insistiu ele, em tom acusador. Cada palavra que dizia parecia destinada a provar que Malcolm não pertencia àquele lugar, àquela cidade onde crescerá, onde fora admirado por seus serviços. O general sentiu uma raiva surda crescer dentro de si, mas a conteve, sabendo que uma explosão de frustração só agravaria a situação. O agente White pediu abruptamente a Malcolm que saísse do carro. Foi um momento de cortar o coração para o general, que dedicara a vida à defesa dos valores da liberdade e da justiça. Levantar-se, submeter-se a essa humilhação, contradizia tudo pelo que havia lutado. No entanto, ele sabia que o agente White podia se dar ao luxo de abusar de sua autoridade e que ele, como homem negro, precisava exercer uma paciência e um controle que muitos não teriam suportado. Malcolm abriu a porta do carro, com cuidado para mostrar que não representava perigo. "Vou para casa, policial. Não entendo por que estou sendo preso", disse calmamente, tentando aliviar a tensão. Seu coração batia mais rápido do que o normal, mas ele não deixaria que aquele confronto o definisse. Em sua mente ele relembrou as vezes em que enfrentou adversidades semelhantes, sabendo que sempre encontrara forças para superá-las. O agente White, no entanto, não demonstrou qualquer sinal de clemência. "Sua presença aqui é suspeita", retrucou, aproximando-se de Malcolm, com o rosto a centímetros do seu, criando uma atmosfera tensa e opressiva. Malcolm sentia a umidade no ar, o suor começando a brotar em sua testa. Percebeu que o agente não buscava a verdade, mas sim uma forma de afirmar um domínio inapropriado. Os transeuntes começaram a se aglomerar, intrigados com a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Murmúrios circularam, alguns em apoio ao general, outros expressando sua indignação com a atitude do oficial. Malcolm, sentindo o olhar dele sobre si, endireitou-se, determinado a manter a dignidade apesar da humilhação que sentia. Sabia que não estava apenas se defendendo, mas também representando todos aqueles que sofreram sob o peso do preconceito. "Você sabe quem eu sou", o agente disse ele, esforçando-se para estabelecer um contato visual que demonstrasse sua força interior. "Sou um general. Sou um homem honrado e prestativo. Não permitirei que me tratem como um criminoso." Cada palavra que ele proferiu era carregada de convicção, uma tentativa desesperada de fazer sua voz ser ouvida em um sistema que parecia surdo à verdade. Ele esperava que sua declaração repercutisse entre os espectadores, lembrando-os de que a dignidade não é determinada pela cor da pele. Malcolm sabia que era mais do que apenas um soldado. Era um símbolo de esperança para sua comunidade, um farol de resiliência em um mar de adversidades. No entanto, o agente White, surdo às suas palavras, continuou a interrogá-lo com desconfiança.
alheio ao impacto que seu comportamento estava tendo em uma comunidade já vulnerável. Cada pergunta, cada acusação, era como mais uma lâmina cortando a carne de sua dignidade. Malcolm observava o agente com um olhar duro e desdenhoso, enquanto se sentia dividido entre a vontade de retaliar e a necessidade de manter a calma. Essa luta interna era uma que muitos de seus colegas já haviam vivenciado, e ele estava determinado a não ceder à provocação. Os murmúrios na multidão ao seu redor se intensificaram, e todos os espectadores estavam cientes da injustiça que se desenrolava. Rostos familiares, amigos e membros de sua comunidade assistiam com preocupação palpável. Alguns pareciam em conflito, outros demonstravam uma raiva inexpressiva. Malcolm sabia que cada segundo que passava aumentava a pressão sobre ele. Esta situação não era apenas uma provação pessoal, mas um momento que poderia influenciar a opinião de uma geração inteira. Malcolm se endireitou, respirando fundo para acalmar a turbulência que o consumia. Agente White começou com a voz agora mais forte e clara: "Eu respeito como membro da polícia, mas também exijo respeito como cidadão e membro das Forças Armadas. Meu serviço a este país e à minha comunidade não deve ser motivo de desconfiança." Ele sabia que suas palavras eram poderosas, que talvez pudessem perfurar a arrogância que cercava o agente. Mas o agente White, imperturbável, ignorou as palavras, continuando a insistir em acusações infundadas. Essa reação fortaleceu a determinação de Malcolm. Ele sabia que, diante da injustiça, era imperativo permanecer firme. Recordou suas próprias lutas, os sacrifícios de seus ancestrais e o caminho que havia trilhado para si e para os outros. Em seu íntimo, ele sabia que essa situação, embora difícil, também poderia abrir caminho para uma mudança significativa. Ele começou a pensar nos jovens que o observavam, aqueles que precisavam ver um modelo de integridade e força na adversidade. Se essa experiência pudesse mostrar a eles que podiam se levantar e lutar por seus direitos, isso teria valor. Talvez aquele momento fosse o catalisador para uma conversa mais ampla sobre racismo sistêmico. Uma oportunidade de conscientizar aqueles que podem estar presos em seus próprios preconceitos. Malcolm lançou um último olhar para o agente White, jurando não deixar que aquela afronta caísse no esquecimento. Permaneceu firme em sua verdade, pronto para lutar pelo que era certo. O calor do sol refletia em seu uniforme, acentuando o contraste com a sombra de desprezo que pairava sobre ele. "Não estou aqui para provocar um confronto, mas para defender a dignidade da minha comunidade e a minha", declarou com renovada determinação, sua voz ressoando com uma força serena. "Esta cidade merece algo melhor. Todos nós merecemos ser tratados com respeito, independentemente da cor da nossa pele." Ao ouvir essas palavras, o silêncio se instalou na plateia. Alguns assentiram, outros pararam um momento para absorver o significado do que ele acabará de dizer. Não se tratava apenas de uma declaração pessoal, mas de um chamado à consciência coletiva. Um convite à reflexão sobre os preconceitos arraigados que assolavam sua comunidade. Malcolm era muito mais do que um general. Ele personificava um movimento, uma resiliência diante de uma opressão que persistia há muito tempo. Ele relembrou as histórias de seus ancestrais, aqueles que enfrentaram a adversidade com coragem e dignidade. Cada passo que deu em sua vida foi imbuído da luta deles, da determinação deles em mudar o curso da história. Malcolm sabia que aquele momento poderia se tornar um ponto de virada, não apenas para si mesmo, mas também para sua comunidade que precisava de líderes, vozes ousadas que lutassem pela justiça. Ele respirou fundo, absorvendo a energia das pessoas ao seu redor, sentindo o apoio delas pulsando no ar. "Temos o direito de viver sem medo, de dirigir nossos carros sem sermos interrogados, de andar pelas ruas sem sermos suspeitos", continuou, com a voz cada vez mais alta, mais convincente. "Todos os dias pessoas como eu, como você, são tratadas como criminosas por simplesmente viverem suas vidas. Isso tem que acabar." As palavras de Malcolm, repletas de paixão e convicção, alcançaram até mesmo aqueles que antes se mostravam indiferentes. Murmúrios de concordância surgiram da multidão, enquanto rostos que antes se mantinham neutros começaram a demonstrar compreensão pela dor que ele expressava. Eles viam nele um reflexo de suas próprias lutas e pela primeira vez a conversa sobre raça e dignidade adquiriu um significado mais profundo. O agente White, ciente de que a situação estava saindo do controle, sentiu uma crescente sensação de desconforto. Sua arrogância habitual estava desaparecendo lentamente, substituída por um desconforto palpável. Malcolm aproveitou a oportunidade para observá-lo, esperando que o agente tomasse consciência de suas próprias ações.
Ele esperava que esse confronto fosse uma oportunidade para uma mudança pessoal, uma tomada de consciência dos preconceitos que carregava consigo. Estou aqui não apenas como soldado, mas também como pai, filho e irmão, continuou ele, com a voz carregada de emoção. Toda vez que pego a estrada, penso nos meus filhos, na minha família, na minha comunidade. Não quero que eles tenham que enfrentar esse tipo de discriminação, esse tipo de humilhação. Todos nós precisamos de um futuro em que a cor da nossa pele não seja uma barreira, mas uma vantagem. A multidão começou a aplaudir, a princípio timidamente, depois com fervor crescente. Gritos de apoio e incentivo se ergueram ao seu redor, transformando a atmosfera em um momento de solidariedade coletiva. Malcolm sabia que acabará de tocar em algo profundo, algo fundamental, algo que poderia potencialmente inspirar mudanças. É hora de nos posicionarmos, de nos unirmos contra a injustiça, concluiu ele com fervor. Devemos defender os valores que nos unem, que nos definem. Juntos, podemos fazer com que nossas vozes sejam ouvidas. Juntos podemos transformar esta cidade, esta nação, em um lugar onde todos possam viver livremente sem medo ou preconceito. Ao terminar, Malcolm sentiu um arrepio de esperança percorrer a multidão. Aquele momento, aquele confronto, não era um fim em si mesmo, mas o início de uma luta coletiva por justiça e igualdade. Em seu coração, ele sabia que, embora o caminho fosse longo, ele não caminharia sozinho. O agente White, tomado pela vergonha, deu um passo para trás, baixando os olhos sob o olhar penetrante do general Malcolm Johnson e das testemunhas reunidas ao seu redor. A multidão, antes silenciosa, havia se transformado em um muro de solidariedade. E ele sentiu a pressão de uma comunidade que não toleraria mais seu comportamento discriminatório. Com o rosto corado de humilhação, ele percebeu que havia perdido o controle da situação e, mais importante, o respeito daqueles que deveria proteger. Com um último olhar para o general que o encarava com determinação e dignidade inabaláveis, o agente White se virou. Sua arrogância havia evaporado, substituída por uma dolorosa realidade. Ele não estava acima da lei, nem dos valores que deveria defender. Os murmúrios da multidão se transformaram em uma onda de descontentamento, e o som dos aplausos ecoou no ar, lembrando-o de que ele era apenas um homem falível e imperfeito, contra a força de uma comunidade unida. Ao se afastar, sentiu-se como um estranho em sua própria cidade. Os olhares dos moradores pesavam sobre seus ombros, e cada passo que dava era imbuído de uma sensação de derrota. Não era apenas o orgulho de um homem que estava em jogo, mas também uma questão de poder e privilégio. Ao fugir, ele sabia que estava escapando não apenas daquele confronto, mas da realidade de um sistema que suas ações haviam alimentado. Em seu veículo, ele respirou fundo por um momento. Seu coração batia forte e seus pensamentos giravam em torno do encontro com o general. As palavras de Malcolm ainda ecoavam em sua cabeça, e ele percebeu que aquela experiência ficaria gravada em sua memória. Talvez, ele se perguntou, fosse hora de refletir sobre suas atitudes, seus preconceitos e a maneira como exercia seu poder. O retorno para casa não seria fácil. Ele teria que confrontar não apenas sua própria consciência, mas também a reação de seus colegas e superiores. Ao ligar o veículo, o oficial White começou a refletir sobre o que aprenderá naquele dia. A vergonha o consumia, mas ao mesmo tempo, uma leve sensação de mudança começava a surgir dentro dele. Talvez aquela não fosse a última vez que ele veria o general Johnson. Aquele momento de confronto poderia se tornar uma oportunidade de aprendizado, uma chance de reavaliar seus preconceitos e começar a reconstruir pontes em vez de destruí-las. Do outro lado da rua, Malcolm observou o policial se afastar. Embora a frustração ainda o percorresse, sentiu uma sensação de alívio. O que ele havia dito causará impacto, e talvez aquele confronto marcasse o início de um diálogo mais amplo sobre o racismo sistêmico na cidade. Ele ficou ali, cercado por aqueles que o apoiaram, ciente de que sua luta por dignidade e respeito estava apenas começando. Ainda temos um longo caminho a percorrer, sussurrou ele aos seus apoiadores, mas hoje demos um passo à frente. Os rostos ao seu redor se iluminaram e juntos, reservaram um momento para celebrar aquela pequena vitória. O general Malcolm Johnson sabia que apesar dos desafios que o aguardavam, eles já haviam plantado as sementes da mudança nos corações de sua comunidade. Naquele dia, eles fizeram suas vozes serem ouvidas, e isso não passaria despercebido. Mas o karma voltou com tudo. Naquele dia, enquanto o agente White se afastava, o impacto de suas ações começou a reverberar muito além daquele confronto. Membros da comunidade, galvanizados pela bravura de Malcolm, decidiram não deixar esse incidente cair no esquecimento. Reuniram-se para organizar uma reunião, uma assembleia onde todos pudessem expressar sua indignação,
compartilhar suas experiências e exigir mudanças tangíveis. Após esse evento, começaram a surgir relatos de abuso de poder e discriminação. Moradores, antes silenciosos por medo ou resignação, começaram a falar abertamente sobre as humilhações sofridas. Relataram como o policial White havia sido um símbolo da brutalidade policial e como seu comportamento impactou seu cotidiano. Os depoimentos se multiplicaram, formando uma onda de indignação coletiva. Essa reação não escapou à atenção da mídia local. Jornalistas começaram a cobrir a história, revelando relatos angustiantes de injustiça e discriminação. As reportagens retrataram um quadro contundente da situação em toda a cidade, causando ondas de choque na comunidade. O nome do policial White tornou-se sinônimo de tudo o que havia de ruim no policiamento e a cidade, despertando, se mobilizou para exigir responsabilização. Protestos pacíficos cresceram em número, atraindo pessoas de todas as esferas da vida. Cartazes e slogans clamando por justiça ecoavam pelas ruas, enquanto o general Malcolm Johnson, um líder nato, discursava nesses protestos. Sua presença inspirava confiança e coragem em todos ao seu redor. Ele falava da necessidade de reformar as práticas policiais, aprimorar o treinamento dos policiais e estabelecer medidas claras de responsabilização. Cada palavra proferida, cada história compartilhada, tornou-se um alicerce para a construção de uma nova realidade. Diante da crescente pressão, a cidade não podia mais ignorar o descontentamento. Líderes políticos foram forçados a reagir. Reuniões públicas foram convocadas e o prefeito, percebendo a mudança de rumo, anunciou uma investigação sobre o comportamento do policial White e as práticas da polícia como um todo. Autoridades eleitas perceberam que os tempos haviam mudado. Havia chegado a hora de transparência e responsabilização. Enquanto isso, o agente White se viu sobrecarregado pelas consequências de suas ações. Ele enfrentou queixas oficiais, investigações internas e, principalmente, a desaprovação de seus pares. A sombra da vergonha o perseguia em cada esquina, e colegas que antes o apoiavam agora recuavam, questionando como puderam ignorar os sinais de alerta. Sua carreira, antes promissora, estava agora em perigo, e seu nome estava se tornando sinônimo de abuso. Enquanto observava a turbulência que se seguiu, o agente White começou a questionar suas crenças e comportamentos. O escrutínio dos outros o abalou, e ele percebeu que seu comportamento tinha consequências que iam muito além do seu próprio ego. O karma o atingiu, não apenas o confrontando com seus erros, mas também iluminando a necessidade de uma mudança sistêmica. Com o passar dos dias, a pressão por reformas aumentou. Malcolm e os membros da comunidade continuaram a pressionar, determinados a não deixar a questão morrer. Sabiam que tinham uma oportunidade única de transformar sua cidade, de garantir que injustiças nunca mais fossem toleradas. O karma havia cobrado seu preço, mas não se tratava apenas de vingança, era uma oportunidade de promover mudanças positivas. Na luta por dignidade, Malcolm e sua comunidade haviam encontrado sua voz e juntos caminhavam em direção a um futuro onde todos pudessem viver livremente, sem medo de injustiça. O caminho seria longo e difícil, mas sua determinação em transformar essa dor em progresso jamais vacilaria. À medida que a mobilização crescia, novas alianças se formavam dentro da comunidade. Organizações de direitos civis, grupos comunitários e até mesmo membros de outras comunidades, unidos por uma visão compartilhada de igualdade, uniram-se à sua causa. Juntos, organizaram oficinas de conscientização, seminários sobre direitos civis e fóruns de discussão. Esses eventos deram uma plataforma àqueles que sofreram em silêncio, permitindo que vozes marginalizadas fossem ouvidas e reivindicassem seus direitos. Malcolm, como um líder respeitado, tornou-se um porta-voz vital. Sua sabedoria e compreensão das questões sociais trouxeram clareza valiosa às discussões. Em comícios, ele compartilhava não apenas sua experiência pessoal, mas também a história de lutas passadas que moldaram os caminhos dos afro-americanos. Suas histórias inspiravam esperança e resiliência, e ele encorajava todos a participarem da mudança, a não permanecerem passivos diante da injustiça. A mídia, que inicialmente cobria o incidente como um simples confronto, começou a explorar temas mais amplos como racismo sistêmico e brutalidade policial. Artigos de opinião, reportagens e documentários surgiram, aprofundando a compreensão das lutas que a comunidade negra enfrentava diariamente. Isso ajudou a conscientizar muitos cidadãos que talvez não tivessem percebido a magnitude dessas questões. O município, sob crescente pressão da comunidade e da mídia, tomou medidas concretas. Treinamentos sobre diversidade e inclusão foram implementados para a força policial,
e representantes da comunidade foram convidados a participar do desenvolvimento de políticas de justiça. Uma comissão de inquérito independente também foi criada para examinar alegações de discriminação dentro do Departamento de Polícia. Essas medidas, embora tardias, marcaram um ponto de virada nas relações entre a polícia e a comunidade. Mas o caminho não foi isento de desafios. Alguns membros da comunidade, receosos de mudanças, relutavam em acreditar que o sistema pudesse ser reformado. Outros, mais radicais, exigiam ações mais rápidas e drásticas. Malcolm, ciente dessas divisões, trabalhou para unir todos os pontos de vista, para explicar que a mudança, embora imperceptível às vezes, exigia paciência e perseverança de todos. Ele sabia que cada passo, por menor que fosse, contribuía para um movimento maior. Com o passar dos meses, vitórias surgiram. Os índices de criminalidade na cidade estavam caindo e as queixas contra a polícia começavam a diminuir. Jovens da comunidade, inspirados pelo comprometimento de Malcolm, também assumiram a liderança, envolvendo-se em atividades cívicas, registrando-se para votar e organizando projetos de ajuda mútua para fortalecer os laços entre diferentes grupos na cidade. Uma nova geração de ativistas estava surgindo, pronta para assumir o bastão e carregar a tocha da mudança. Malcolm, orgulhoso e comovido ao ver sua comunidade se erguer com tanta força, compreendeu que a luta deles era muito mais do que uma luta pessoal. Era uma luta por dignidade, por justiça e por um futuro onde cada indivíduo seria tratado com respeito. O caminho para a mudança sempre estaria repleto de obstáculos, mas a luz que eles haviam acendido na escuridão jamais poderia se apagar. No fim, o karma não se limitou a responder a uma injustiça. Ele destacou os pontos fortes e fracos da comunidade, abrindo caminho para uma transformação coletiva que Malcolm esperava que pudesse inspirar outras cidades do país. Juntos, eles seguiram em frente, unidos na determinação de construir um mundo melhor, um mundo onde a injustiça seria confrontada e a dignidade humana celebrada.